Você sabe quais são os prazos de publicação na 1433? Eu sou a professora Meirelle Clemente, do Licita Clube, e esta é uma aula especial para você que precisa conhecer os prazos de publicação da 1433. O Licita Clube foi pensado para pessoas que trabalham com licitações. Você que é agente de licitação, você que é um licitador ou um licitante, agora tem a oportunidade de aprender com a gente na prática sobre a 1433. E um dos temas mais importantes e que impactam diretamente as contratações são os prazos de publicação. E hoje nós vamos falar sobre esses prazos de publicação. Então já aproveita, deixa o seu joinha nesse vídeo para ele chegar para mais pessoas e ajudar mais pessoas com essa temática dos prazos de publicação. Então, vamos lá? Vamos para o nosso tema aqui, o nosso assunto? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre os prazos de publicação é que eles são necessários para dar ali validade, para dar eficácia, muitas vezes, para aquele ato administrativo. Por exemplo, se um edital ele não respeita o prazo mínimo de publicação, o intervalo mínimo de publicação, esse edital ele pode ser anulado por ilegalidade, porque a lei ela prevê um prazo mínimo para os editais, né? Para os editais serem publicados. Então, logo, se você não respeita esse prazo mínimo, você está desrespeitando a previsão legal. E, diante disso, o seu edital, a sua licitação todinha pode ser perdida porque você não respeitou esse prazo mínimo, né? Assim como os contratos também devem ter ali um prazo que já está previsto na lei, deve ter um prazo para você publicar esses contratos e algumas outras situações também. Então, hoje nós vamos falar aqui, essa aula, nós estamos organizando essa aula aqui no canal para você entender na prática como funciona essas publicações e para você conseguir aí descomplicar o seu dia a dia nas publicações conforme a 1433 e licitar sem surtos, que é o nosso grande objetivo aqui nos nossos vídeos, né, nas nossas aulas. Então, hoje essa é uma aula especial desse recorte de extrema importância que são as publicações na 1433, os prazos de publicação na 1433. A primeira coisa para a gente compreender é que existem coisas que devem ser publicadas em determinados locais. Mas hoje nós vamos falar aqui apenas de prazos de publicação. Os veículos de publicação, isso aí, os locais de publicação, isso aí vai ser um outro momento, uma outra aula que a gente vai preparar para você, tá bom? Pessoal, então deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso material, certinho? Prazos de publicação na 1433. Como eu já falei para você, o prazo de publicação ele é de extrema importância, porque sem esse prazo, se você não respeita esse prazo de publicação, você pode perder uma licitação inteira. Uma outra situação que é muito importante também você entender a respeito de prazos de publicação é que, conforme o critério de julgamento, agora as licitações terão prazos de publicação diversos, tá bom? Na 8.666, você tinha ali por modalidade, né? Por exemplo, pregão, eram 8 dias úteis, né? Então, no pregão, você começava ali com 8 dias úteis, qualquer tipo de pregão era 8 dias úteis. Hoje não, hoje mudou. A nova lei de licitações e contratos mudou isso. Então, a partir de questões de natureza do objeto
e de critérios de julgamento. Uma coisa que você precisa entender é que hoje, para definir os prazos de publicação, o intervalo mínimo de publicação, você precisa saber qual o tipo de objeto, a natureza desse objeto e qual a modalidade que você vai utilizar, qual o critério, aliás, qual a modalidade não, qual o critério de julgamento você vai utilizar. Então, observando essas duas coisas, você vai saber em qual tipo de licitação, qual o prazo de publicação aquela licitação vai precisar respeitar, certinho? Então, vamos lá. Para você que caiu de paraquedas nas licitações, né, você precisa entender que a primeira coisa que você precisa entender é que nas licitações existem os prazos mínimos, né? O intervalo mínimo de publicação, os prazos do edital e intervalo mínimo. Professora, o que é esse intervalo mínimo? Vamos conversar aqui olho no olho sobre o que é esse intervalo mínimo, tá? O intervalo mínimo, de uma forma bem simples, descomplicada, o que é o intervalo mínimo? O intervalo mínimo é contado é contado do dia que você publica a licitação, do dia que ela faz a sua estreia no mundo fora do seu ente público, né? Que ela vai para o PNCP, que ela vai para os diários, que ela vai para o site, enfim, é contado a partir do dia que o público em geral começa a ter acesso a ela até o dia em que vai acontecer a sessão. Só que presta bastante atenção nessa situação. Olha só, presta bastante atenção. O prazo na lei de licitações e contratos, ele exclui o dia da publicação e inclui o dia da sessão, certo? Então, isso quer dizer o quê? Se você publicou hoje, se saiu na imprensa hoje, se saiu no PNCP hoje, o seu edital ou o seu aviso de contratação, se saiu hoje, vai começar a contar apenas amanhã e contados em dias úteis, tá bom? Então, se tem um feriado, e aí, pessoal, que jeito que você conta esse prazo, tá? Você pega o seu calendário, você pega o calendário e conta. E é o calendário mesmo, tá? Não tô brincando, não, é o calendário mesmo. Seu calendário lá com os quadradinhos, né? E aí você vai contar. Saiu hoje, você não conta hoje. Aí você conta amanhã 1, depois 2, depois 3, pula sábado, pula domingo, pula feriado, e aí você continua contando. 4, 5, 6, até dar o dia que vai da solicitação que vai ser definido conforme o prazo mínimo. Esse prazo, esse intervalo mínimo, vai ser definido de acordo com de acordo com a natureza do objeto e o critério de julgamento, certo? Prestou atenção? Pegou a dica? Vamos começar a falar sobre o primeiro prazo de publicação, que são 8 dias úteis. Vamos ver como é que funciona? Isso aqui, gente, é muito importante. Ó. Você precisa saber onde é que na lei está especificado onde você está ali especificado as regras, né? As regras de publicação de extrato do edital e do edital estão previstas ali no artigo 55. Os prazos estão previstos ali no 55. Vamos estudar a respeito disso? Primeiro ponto. Para aquisição de bens comuns, 8 dias úteis quando o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto. 8 dias úteis, critério de julgamento menor preço ou maior desconto para aquisição de bens, está previsto no artigo 55. Então, fixe bem esse dado, fixe bem esse prazo, porque você vai utilizar muito. Sempre que você for adquirir bens comuns, para aquisição de bens comuns, você vai utilizar esse prazo de 8 dias úteis quando o critério de julgamento for maior desconto ou menor preço. Maior desconto, menor preço
8 dias úteis para aquisição de bens, né? Natureza do objeto, aquisição de bens. Critério de julgamento, menor prazo, maior desconto, 8 dias úteis. Publicou hoje, não conta hoje, saiu hoje na imprensa, saiu hoje no PNCP, você não conta hoje, começa a contar a partir de amanhã, exclui feriado, exclui sábado, exclui domingo e você vai incluir o último dia, o dia da sessão, você inclui também. Quer perder o medo de errar? Sempre coloque alguns dias a mais, sempre que possível, deixa aí uma gordurinha de prazo, né? Então, coloca ali 9, 10 dias úteis que vai ficar tranquilo e você não vai correr o risco de errar. Dias úteis, certinho? Vamos seguindo aqui. Por exemplo, um exemplo dessa aquisição de bens, você vai fazer ali o pregão, que é previsto que poderá ser utilizado no menor preço ou maior desconto. Então, um pregão para aquisição de gêneros alimentícios, por exemplo, ou material de escritório, ou aquisição de imóveis, você vai ter aí um intervalo mínimo de 8 dias úteis, quando você precisa licitar esse tipo de coisa, 8 dias úteis, com critério de julgamento maior desconto, menor preço, você pode utilizar o pregão e você vai fazer essa publicação de 8 dias úteis nos seus veículos de imprensa e vai dar tudo certinho, sem perigo de errar, certo? Então, gente, antes de continuar a nossa aula aqui, eu quero te convidar para se inscrever no canal. Se você não está inscrito ainda no canal, vai aí embaixo e vai na palavra inscrever-se, se inscreva no canal, vai aparecer a palavra todas, você vai marcar a palavra todas aí perto desse sininho, e aí, sempre que a gente entrar aqui, sempre que tiver conteúdo novo no nosso canal, você vai ser notificado, o próprio YouTube vai te notificar para você receber essa notificação, certo? Então, vamos continuando aqui o nosso conteúdo. Aquisição de bens, quando tiver a aquisição de bens com outras hipóteses que não for o critério de julgamento maior desconto ou menor preço, o prazo são de 15 dias úteis. O prazo, o intervalo mínimo de publicação são 15 dias úteis, tá? Lembrando que na nova lei de licitações e contratos, o prazo é sempre contado em dias úteis. Você vai excluir o dia da publicação e vai incluir o dia final, que é o dia da sessão, certo? Vamos agora falar sobre serviços comuns e obras. Para serviços comuns, para obras e para serviços comuns de engenharia, quando o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto, serão 10 dias úteis de publicação, tá? Para os critérios de julgamento, quando for serviços comuns, obras e quando for serviços comuns de engenharia, o prazo de intervalo mínimo será de 10 dias úteis, tá bom? Quando o critério de julgamento for maior desconto e menor preço para serviços comuns, para obras e serviços de engenharia, o prazo de intervalo mínimo de publicação serão 10 dias úteis. Eu estou repetindo aqui, mas é por quê? Porque você precisa fixar esse tipo de informação, você precisa memorizar esse tipo de informação. Por isso que eu estou repetindo e repetindo a mesma informação aqui. E eu quero que você anote também, faça um quadrinho aí para você ter sempre no seu coração essa informação. Por que que isso é muito importante? Imagina o seguinte, imagina que aí no seu ente público, você precisa contratar um serviço de engenharia. É uma pinturas, né? Vamos pintar as paredes, vamos pintar o nosso prédio aqui, vamos pintar. Porque o prédio está deteriorado, já está mofando as paredes, então nós vamos fazer aí, passar um batom, vamos fazer uma pintura no prédio, tá bom? Primeira coisa que você precisa entender é que para esse tipo de licitação, que aí você vai colocar ali o menor preço, né? Ou maior desconto em cima da tabela da SINAP, por exemplo,
você vai colocar maior preço, o menor preço ou maior desconto, utilizando as tabelas referenciais, né, porque se trata de um serviço de engenharia. E aí, como que você vai fazer o que você deve levar em consideração? Você deve levar em consideração que, no mínimo, esse intervalo de publicação, esse prazo de publicação, no mínimo, ele tem que ser de 10 dias. Ah, professora, mas eu vou publicar com 10, com 15 dias. Não tem problema. A mais você pode publicar. Você não pode publicar com um prazo menor do que esse que é previsto em lei, tá bom? Então, fica tranquilo aí que nós vamos continuar aqui com os nossos prazos, com a nossa aula de prazos, e quando a gente chegar ao final, você já vai ter aí todos os prazos que você precisa saber para você não errar e não ter uma licitação aí publicada e depois perder essa licitação por causa de um erro nos prazos, ok? Então, vamos dando sequência aqui. Até aqui você já sabe o que é intervalo mínimo, já expliquei para você o que é intervalo mínimo. Você já sabe quando o critério de julgamento para aquisição de bens e serviços comuns for maior desconto ou menor preço, o intervalo mínimo é de 8 dias úteis, né? E se o critério de julgamento for diferente, o intervalo mínimo é de 15 dias úteis. Quando você for contratar serviços comuns e quando você for contratar obras ou for contratar serviços comuns de engenharia, o seu intervalo mínimo é de 10 dias úteis. Até aqui são essas as informações, certo? Aproveita para seguir as nossas redes sociais, certo? O Instagram, aproveita para seguir aqui também no YouTube, que sempre tem muita informação nos canais do Licita Clube para você estar sempre antenado, sempre por dentro e ainda entender na prática como é que funciona direitinho a nova lei de licitações e contratos. Entender aquilo que tudo que está na lei, toda aquela teoria, que jeito que funciona, como é que faz, como é que é, tá bom? Então vamos lá, vamos dando sequência aqui. Nosso próximo tema aqui, o nosso próximo assunto são serviços e obras especiais, tá bom? E serviços especiais de engenharia. Pessoal, é o seguinte, quando você tem um serviço especial ou quando você tem uma obra, né, um serviço especial de engenharia, é diferenciado, tá bom? A própria lei traz essa diferença. E aqui nesse exemplo dessa imagem, eu estou trazendo para você uma obra, né? Aí uma obra mais complexa, que é o Eurotúnel, por exemplo. É uma obra bastante complexa. Se a gente fosse licitar uma obra parecida com essa, o prazo de intervalo mínimo da publicação desse edital até o dia da sessão teria que ser 25 dias úteis, se o critério de julgamento fosse menor preço e maior desconto, tá? Menor preço e maior desconto para serviços especiais e obras e serviços especiais de engenharia. Obras e serviços especiais de engenharia e serviços especiais em intervalo mínimo 25 dias, quando o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto, certinho? Então, nesse caso aqui, seria isso. Agora, para serviços e obras, quando for contratação integrada, será 60 dias de intervalo mínimo. Vamos entender o que é a contratação integrada? Funciona da seguinte forma. Geralmente, nas licitações, a administração pública faz todo o projeto e contrata alguém para fazer a obra ou o serviço de engenharia. A administração faz toda a parte de projetos ali, ela projeta toda a obra e tudo mais, e faz e contrata alguém para vir aqui fazer a obra. Na contratação integrada é diferente, tá? Na contratação integrada, a administração ela vai na contratação 3, 2, 1. Na contratação integrada é diferente, tá bom? Por que é diferente? Olha só o que está previsto na lei, tá bom?
a contratação integrada é diferente porque o contratado ele vai fazer o projeto básico, ele vai fazer o projeto executivo e ainda vai executar a obra ou serviço de engenharia. Entendeu como é que funciona? Você entendeu como é que funciona? Na contratação integrada, a administração pública vai publicar o edital e aí o licitante ele vai fazer o projeto básico, ele vai fazer o projeto executivo e ainda vai fazer a obra ou serviço de engenharia. Então, ele vai fazer três etapas da obra, 3 situações desse objeto, né, dessa licitação. Projeto básico, projeto executivo e a construção ou o serviço de engenharia, certo? Então, essa é a contratação integrada. Para esse tipo de contratação, para esse tipo de objeto, o intervalo mínimo, o prazo de publicação é de 60 dias úteis. Sabe por quê que é um prazo maior? É um dos maiores, é um prazo maior, esse intervalo mínimo? Porque você vai publicar o edital, o seu licitante ele vai precisar do prazo para elaboração desses 2 projetos e para a elaboração da proposta também. Então, faz muito sentido esse intervalo mínimo ser maior, né? Que ele vai ter um trabalho maior para fazer o estudo, fazer os projetos e apresentar e participar dessa licitação, ok? Agora, para contratações, obras e serviços de engenharia, na forma de contratação semi-integrada, quando a contratação for semi-integrada, o prazo de publicação são 35 dias. São 35 dias úteis, certinho? Vamos entender o que é a contratação semi-integrada? Na contratação semi-integrada, o contratado, né, aquele licitante que venceu a licitação, ele vai ser responsável, né? Ele vai ser responsável pela elaboração do projeto executivo e pela execução da obra, né? Diferente da contratação integrada, na qual ele faz o projeto básico, o projeto executivo e faz a obra. Na contratação semi-integrada, ele faz o projeto executivo e faz a obra ou serviço de engenharia, tá bom? Então, fica essa diferenciação aí como dica para você. E na contratação semi-integrada, que é aquela que o contratante ele faz o projeto executivo e faz toda a obra ou serviço de engenharia, o prazo de intervalo mínimo são 35 dias, tá bom? É de 35 dias o prazo de intervalo mínimo de publicação do edital. Lembrando novamente que o prazo de publicação, o prazo de intervalo mínimo é o prazo em que você publicou o edital hoje, você começa a contar amanhã, conta em dias úteis até dar 35 dias e aí você vai poder fazer a sessão naquele dia que dá os 35 dias úteis, né? Dias úteis, você não conta final de semana, sábado, domingo, você não conta e não conta feriados também, ok? Então, dica super importante para você. Sempre que você, eu já falei aqui isso já, mas sempre que você for contar, pega o calendário mesmo e conta. 1, 2, 3 no calendário mesmo, olhando os dias que estão em vermelho, sábado, domingo, tá bom? Porque uma licitação, se você erra na publicação, o prazo de publicação, você pode perder todo o seu certame e ter que republicar por causa de contagem de prazo, enfim, é um transtorno danado. E geralmente você já está com pressa de fazer logo essa licitação, de finalizar logo essa licitação, né? Então é bem importante aí que você não erre nos prazos de publicação, tá bom? Quando o critério de julgamento for maior lance, a exemplo do pregão, 15 dias do leilão, né? A exemplo do leilão, 15 dias úteis. Critério de julgamento da licitação, se for maior lance, 15 dias úteis de intervalo mínimo da publicação, né? Então, 15 dias úteis quando for aquisição de bens e quando for aquisição de bens comum, que o critério de julgamento não for maior desconto e menor preço, são 15 dias úteis. No caso do leilão, no caso de critério de julgamento de maior lance,
15 dias úteis também, né? Quando o critério de julgamento for técnica, envolver técnica e preço, ou melhor técnica, o conteúdo artístico, em todas as hipóteses vai ser 35 dias úteis, tá bom? Então, quando for melhor técnica e preço, melhor técnica e conteúdo artístico, serão 35 dias úteis de intervalo mínimo. Melhor técnica, você tem uma licitação de forma diferente. Conteúdo artístico também são licitações que elas demandam ali, para a elaboração da proposta, elas demandam uma demonstração diferenciada. Quando você pega um edital de melhor técnica ou conteúdo artístico, os critérios para apresentação da proposta, eles são muito diferentes, então acaba fazendo muito sentido que esse intervalo mínimo seja um pouco diferente, né? E por isso que eu trouxe essa ilustração aí, né? Diferente para você fixar o conteúdo de uma forma melhor. Então, pessoal, eu já falei isso, mas torno a falar. Se você ainda não deixou o seu joinha, deixe o seu joinha aí para esse conteúdo chegar para mais pessoas, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva também. Agora nós vamos falar sobre os prazos de publicação dos contratos. Um outro prazo, além dos prazos de publicação dos editais, um outro prazo que é muito, muito, muito importante para as licitações são os prazos de publicação dos contratos, né, dos instrumentos contratuais. Existem prazos previstos em lei e muitas vezes as pessoas se preocupam muito com a publicação dos editais, dos extratos dos editais, e esquecem que os contratos também exigem prazos específicos de publicação, tá bom? Então, vamos falar agora sobre prazo de publicação de contratos na nova lei de licitações, tá bom? Olha só, pessoal, você firmou um contrato que veio de um procedimento licitatório, de uma das modalidades de licitação, seja um pregão, uma concorrência, enfim, você tem até 25 dias úteis para publicar esse contrato. Porque se você não publicar esse contrato, ele pode ser ineficaz, né? Então, você precisa publicar esse contrato, tá bom? Contrato de licitação, 25 dias úteis. Em até 25 dias úteis, contados de quando? Contados a partir da assinatura do contrato. Como que isso funciona, professora? Isso aí funciona da seguinte forma: assinou o contrato hoje, você tem contando a partir de amanhã até 25 dias úteis para fazer todas as publicações devidas desse contrato, e aí você tem esse intervalo para você fazer publicação, né? Lembrando, pessoal, que essas publicações são as publicações ali, PMCP, site. Você também tem que se preocupar um pouco também com as publicações exigidas pelo seu Tribunal de Contas, principalmente no caso de contratos, porque às vezes tem alguma instrução normativa que você tem um prazo diferente para fazer esse envio aí do seu contrato para o seu Tribunal de Contas, né? Publicação em site também você precisa observar, porque talvez você tenha lei municipal que fala que o seu contrato deve ser publicado em um prazo diferente, aí talvez esse prazo é menor, né? Então, precisa ter esse cuidado aí. E isso a gente te ensina aqui na prática muito além do que está na 1433, porque aqui a gente te ensina realmente a prática, a gente te ensina as manhas, né? Para você não errar e não ter nenhum problema aí, nenhum prejuízo na sua atividade aí, exercendo a sua função. Publicação de contratos originários de processos de licitação, conforme a 1433, você vai ter 25 dias úteis para fazer as publicações, certo? Lembrando de observar,
regras do seu Tribunal de Contas e regras de leis municipais também, que talvez pode ter alguma divergência aí. Então, você precisa entender esse diálogo das fontes jurídicas aí, para não errar. Na prática, uma dica muito importante: assinou o contrato, já providencia logo essas publicações para você não perder esse prazo de forma nenhuma, certo? Então, assinou, já publica tudo, que você não tem esse tipo de problema. Mas, de qualquer forma, para contratos originais de processo de licitação, 25 dias úteis é o que prevê o artigo 94, inciso 1 da nova Lei de Licitações e Contratos, a respeito dos contratos de obras, né? Nos contratos de obras, tem esses detalhes que são trazidos ali no parágrafo 3º do artigo 94, que são muito, muito importantes, tá? Você assinou o contrato de obra, você tem que publicar também, você vai precisar publicar os quantitativos e os preços unitários e totais, tá bom? Em até 25 dias úteis. Aquilo tudo que está planilhado, tá? O que foi contratado, você vai, a partir da assinatura do contrato, aquilo que está planilhado tem que ser publicado também item a item, tá bom? Os sistemas aí de gestão do seu ente público, os sistemas eles já possuem ferramentas para fazer isso. Seu portal da transparência, se não possui, precisa ser adequado para ter esse portal das obras aí, né, com essas informações das obras. 25 dias úteis é o mesmo prazo de publicação do contrato, você tem aí 25 dias úteis para publicar os quantitativos e os preços unitários totais, tá bom? Um outro prazo muito importante para contratos de obras nessa divulgação adicional é quando você finalizou a obra foi entregue, você tem que publicar também os quantitativos executados e os preços praticados em até 45 dias. O que isso significa? Vamos conversar sobre isso. O que isso significa? Você assinou o contrato de obra, você vai publicar esse contrato. Você publica ele no PNCP e tudo mais, e publica esses itens aí, as planilhas do que foi contratado, a proposta vencedora, o que está no contrato, você vai publicar. No decorrer da execução contratual, pode ser que aconteça um fato superveniente e você vai precisar fazer aditivos, né? Você talvez precise fazer aditivo, talvez você precise fazer um reequilíbrio econômico-financeiro. Então, ao final do contrato, após a conclusão, você tem que publicar também esses resultados desses quantitativos. Conforme está aqui no material, você pode ver que, após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados nesses quantitativos executados, você vai ter até 45 dias úteis para publicar essas informações, certo? Então, um outro tema muito, muito importante é esse, e é dessa forma que funciona isso aí, tá bom? Agora, vamos falar sobre um prazo muito importante: aviso de dispensa. Conforme o artigo 75, parágrafo 3º, o aviso de contratação para receber propostas adicionais, ele terá, no mínimo, 3 dias úteis de publicação. Lembrando que dias úteis você não conta sábado, você não conta domingo, você não conta feriados, tá bom? Então, você não conta sábado, domingo, nem feriados. Pula sábado, pula domingo, pula o dia da publicação também, tá bom? Como que funciona? Publica hoje, saiu hoje nos sites, na imprensa, nos diários, saiu no PNCP hoje você não conta, você começa a contar a partir de amanhã. Contou amanhã, contou o primeiro dia, contou o segundo dia, chegou no terceiro dia, você inclui o último dia. E aí você pode executar a sua sessão aí para recebimento das propostas adicionais, certinho? Então, é dessa forma que é contado esse prazo aí, esse prazo de aviso de dispensa. Ele é um prazo muito importante e ele é aplicado nas hipóteses, né, do artigo 75.
A contratação direta, os contratos, você vai ter 10 dias úteis contados da assinatura para você publicar o seu contrato. Por que que aqui está a contratação direta? Porque serve tanto para inexigibilidade quanto para dispensa de licitação. Então, na contratação direta, você vai ter 10 dias úteis contados a partir da assinatura do contrato para fazer as publicações, para fazer as informações. Lembre-se sempre de observar também se não tem alguma instrução normativa, alguma orientação do seu Tribunal de Contas que você precisa fazer essas publicações de forma anterior. Vou deixar uma dica muito, muito importante para você. Assinou o contrato, já providencia as publicações de imediatamente para você não perder esses prazos, porque a gente sabe que você trabalha muito, você tem muita coisa para fazer, você tem várias atividades para fazer aí no seu setor, então não perde tempo e já faz essa publicação para você não correr o risco de perder o prazo de publicação do contrato, tá bom? Não correr o risco de esquecer ou entrar de férias e não publicar o seu contrato aí. Então, esse é um ponto muito, muito importante. Pessoal, chegamos ao fim. Se você quer conhecer mais sobre o Licita Clube, entre nessa página aqui, nesse endereço, tá bom? licitaclube.com.br e venha conhecer mais e fazer parte do Licita Clube. Venha ser um Licita Clubber também, certo? O nosso objetivo aqui, eu espero que tenha sido alcançado, que é trazer de forma descomplicada a nova lei de licitações e contratos, essa matéria de licitações, do jeito que funciona na prática, para você conseguir realmente atuar aí de forma mais segura, conseguir atuar sem medo e descomplicar as licitações e licitar sem surtos aí no seu ente, nas suas atividades. Me despeço de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.